pessoal, beleza? Eu sou o Leandro, professor de História, e hoje a gente vai falar sobre diversidade cultural. Vem comigo! No final dessa aula, eu espero que você saiba o que é diversidade cultural, o que esse tema tem a ver com a gente e como o tema se relaciona com problemas que a gente vive hoje. Então a ideia é que a gente converse sobre essas coisas como racismo, homofobia, o machismo, etc. Para começar, diversidade cultural, a gente precisa saber o que é cultura. Quando a gente fala em cultura, o que você pensa? O que vai na sua cabeça? Às vezes vem esse senhor aí, sentado numa cadeira chique, na frente de uma lareira, né, um cara fumando um cachimbo, lendo um livro legal e tal. A gente pensa, esse cara é culto. Mas, peraí, Leandro, eu também já ouvi falar que o reinado é cultura. Ah, o reinado também é cultura, uma manifestação cultural. Ah não, professor, mas eu lembrei um negócio aqui. A Mona Lisa, os quadros, os museus, são todos também parte da cultura, não são? São. Professor, mas e o cinema é cultura também? O cinema é cultura também, claro. Mas aí eu te pergunto, o cafezinho que você toma é cultura? Vamos descobrir? Um dos caras mais respeitados para falar sobre cultura é esse aqui. Ele chama Claude Lévi-Strauss, nem sei se fala assim o nome dele. Ele é um antropólogo que disse que tudo aquilo que o ser humano toca ou modifica deve ser considerado cultura. Então, ou a coisa é natureza, ou a coisa é cultura, ou está no seu estado natural, ou já é cultura, já foi modificado pelo homem. Então vamos testar. Essa imagem aqui é cultura ou natureza? Há uns elefantes assim na savana, sem modificação humana. Poxa, isso é natureza, né? E essa aqui, essa paisagem natural, belíssima, cultura ou natureza? Natureza. E o Rio de Janeiro, maravilhoso, com as suas belezas naturais? Ah, pessoal, natureza. Não, coração. É cultura, o ser humano modificou. Tá? O Cristo Redentor e toda a paisagem foi feita pelos seres humanos. E essa montanha bacana, maravilhosa, cultura ou natureza? Cultura. Por quê? A gente vê que tem galerias aqui esculpidas pelos seres humanos. Tá? E essa última aí, ó, é uma plantação, não é? Ah, pessoal, esse mato todo verdinho, a natureza bonita, né? Não, coração, isso aqui é cultura, não é natureza. Foi plantado pelos homens. E essa mesa aí? A gente já sabe que é cultura, né? Mas quando você observa uma mesa como essa, montada, você consegue imaginar quem come ali, as pessoas que estão em volta, né? Você consegue imaginar que cultura transita em torno dessa mesa. E essa mesa? Você também consegue imaginar, não consegue? Tenho certeza que bateu na sua cabeça aí, né? Aquele bifão bacana, num sábado assim, na hora do almoço, que você senta com a família, às vezes para comer um bifão desse, que delícia. Mas aí a gente entende que existem culturas diferentes, certo? Essa mesa aqui é diferente dessa. As pessoas nessa são diferentes dessa. E são culturas que conversam entre si. Então a gente já entendeu o que é cultura e já percebeu que existem várias culturas que são diferentes. Por isso a gente vai falar agora de diversidade. Lá no dicionário Michaelis, né, não sei se a gente vai falar assim, a gente tem diversidade como um substantivo feminino, que é a qualidade daquilo que é diverso, que é a diferença, que é a variedade. O item 2 está dizendo aí, ó, conjunto que apresenta características variadas, não é não? E o item 3, ausência de acordo, ausência de entendimento, desacordo, divergência. Isso tudo aí é diversidade. Não estamos falando de diversidade cultural, então vamos entender uma coisa. Há vários tipos de diversidade. Por exemplo, aqui a gente tem a biodiversidade, que é a diversidade das espécies, sejam animais, sejam vegetais. Aqui a gente tem, pode falar de várias diversidades, né? Diversidade étnica, né? As pessoas que são de origem étnica diferente, negros, brancos, asiáticos. Diversidades de classe social, tem pessoas que são pobres, tem pessoas que são ricas, etc. E aqui a gente vai falar de diversidades culturais. Como eu disse no outro slide, a gente consegue perceber a cultura que gira em torno dessa imagem. Quem são as pessoas que comem essa mesa? Quem são as pessoas que convivem nesse ambiente? Da mesma maneira como aqui. Tá? Então, há culturas diferentes, como já falamos. E elas convivem em toda a diversidade. Mas peraí, né? Diversidade cultural. Então quer dizer que existem culturas muito diversas, muito diferentes. Então cada um tem a sua cultura? É isso?
Eu tenho a minha cultura, você tem a sua cultura, o seu vizinho tem uma cultura diferente, você tem, né, pessoas que vivem em outro país têm uma cultura diferente? Tem, exatamente. Mas peraí, Leandro, se diversidade, então, é ausência de acordo e de entendimento, por isso que a gente tem tanta discussão? Sim. Então há várias culturas diferentes que nem sempre entram em acordo. Correto? Vixe! Não entendi, pessoal. Repete para mim. Vamos lá. Onde que é melhor, olha a palavra que eu estou usando, onde é melhor almoçar? Nesse lugar? Ou nesse lugar? Ah, Leandro, não sei. Vamos pensar comigo. Aqui, a gente imagina talvez as pessoas ouvindo uma música clássica, né, comendo aqueles pratos refinados, com aquela comida assim, bem elaborada, bem trabalhada, com entradas e pratos diferentes, e pessoas bem vestidas, de fraque, de terno, de vestidos longos, maquiadas, etc. Aqui eu já imagino o pessoal lá no botecão, tomando um refrigerante, comendo e conversando de maneira variada, tocando uma música no fundo mais popular e etc. Onde é melhor almoçar? Pensa aí, me fala. Pensou? Depende da sua cultura. E aí cultura entendida como a maneira como a gente enxerga o mundo, enxerga a realidade. E tudo bem, cara. Se você acha que é melhor almoçar na primeira imagem, com aqueles pratos finos, bacana. Se você acha que é melhor, como eu, almoçar lá na segunda imagem, com aquele bifão, batata frita, etc., legal demais. A vida é assim mesmo, certo? Só que não. Em alguns momentos, as pessoas tendem a querer pisar umas nas outras e impor a sua cultura. Por isso a gente tem briga de torcida, por exemplo. O Cruzeiro tentando se impor sobre o Galo, e o Flamengo tentando se impor sobre o Vasco, e vice-versa. E aí uma pessoa quer impor a sua cultura para outra, aí a gente tem problemas. Na história, a gente visualizou isso de diversas maneiras. Por exemplo, quando o europeu chega aqui e tenta impor a sua cultura para os índios americanos. Ou quando os europeus da Inglaterra tentam impor a sua cultura também, através dos seus atos, para os índios da América do Norte. Ou quando, aqui no Brasil, a gente teve relações de escravidão, em que os brancos impunham a sua cultura para os negros. E quando eles não obedeciam, inclusive, eram castigados. Isso aconteceu ao longo de 500 anos de história, vamos dizer assim, na história da humanidade de um modo geral. E essa é a relação de forças entre o europeu e o americano, ou o africano, ou o asiático. O europeu é muito mais forte nesse período do que o americano, o africano ou o asiático. Forte fisicamente, Leandro? Não. Ele tinha poder, armas de fogo, etc. E acabava querendo impor a sua cultura. Mas quem é esse europeu? Vamos pensar comigo? O europeu é um cara de uma sociedade patriarcal, centrada no pai, na figura paterna, no homem. Um cara que acreditava na supremacia do homem branco. E um cara que era cristão. Aqui é quase como se a gente visse uma Bíblia aqui. Esse cara, que era detentor desta cultura, resolveu impor a sua cultura para outros seres, que foram os povos dominados. Aqui no caso a gente tem um exemplo do indígena Tupi-Guarani no Brasil, e temos um exemplo também dos indígenas na América do Norte, os povos chineses, asiáticos, os povos hindus, asiáticos e, sobretudo, os povos africanos. Foram os mais dominados, os que mais sofreram essa dominação durante mais tempo, vamos dizer assim. E o europeu acabou obrigando esses demais povos a adotar a cultura deles próprios. Resultado, esses povos tiveram que engolir goela abaixo a cultura patriarcal, branca e cristã. E acabaram implantando isso no seu modelo de sociedade. Resultado de uma cultura patriarcal, que a gente tem hoje, é o machismo. A ideia de que os homens têm uma prerrogativa ou podem mandar nas mulheres, como querem. E aí a gente vê desdobramentos disso hoje. Por exemplo, Rio de Janeiro, caso de violência doméstica cresce em 50% durante a quarentena. Está aqui a fonte, na revista UER. Tá? Outra coisa, a ideia de que os homens podem calar as mulheres, ou interromper a sua fala, ou não deixá-las falar, ou tratá-las com violência. Ou mesmo a visão de que a mulher é um objeto sexualizável. A gente pega, por exemplo, aqui uma fantasia de carnaval, sei lá, em que um policial, fantasia masculina, ok. Agora olha a policial mulher.
né, uma roupa decotada, uma roupa provocante, que é a visão de que as mulheres elas são vistas como objeto sexual também, que é fruto do machismo. Tá? Com relação à supremacia branca, a gente tem o racismo produzido. E aí a gente tem esse exemplo desse tweet aqui, desse Cassiolanes, que o cara disse lá, ó, saudade de quando ter escravos não era crime, queria tudo nas mãos hoje. Cara, o que é mais impressionante não é nem ele falar isso, é a quantidade de retweetadas que teve. Então, o que ele está dizendo encontra eco na sociedade. Ele está simplesmente naturalizando a escravidão. Tudo bem, saudade quando tinha escravo, bacana ter escravo. Né? Ou exemplos como esse, a menininha lá, bacana, tirou uma foto, e aí a outra comenta embaixo, seu cabelo não é cacheado, seu cabelo é crespo, duro, mas você é fofa, com coisa que falar que é fofa vai amenizar, né, amenizar aí o preconceito por trás do comentário dela. E essa moça também, diretora da Vogue, que fez uma festa para comemorar os 50 anos, né, e contratou figurantes para posar como se ela fosse a senhora e as suas figurantes escravas. Mais uma vez, uma tentativa de naturalizar o domínio provocado pelas relações de escravidão. E um outro exemplo muito comum, né, esse aí da galera jogar banana no campo de futebol para os jogadores que são negros, fazendo uma alusão à condição de primata deles como macaco. Por que o macaco? Porque o macaco é um animal que tem um estágio anterior à evolução humana. Né? Não é simplesmente um animal aleatório. Né? Sobre a questão da cultura cristã europeia, a gente tem como desdobramento a intolerância religiosa. E é muito comum a gente ver algumas pessoas utilizando o argumento de que na Bíblia tem isso, tem aquilo, para justificar a intolerância religiosa. Deixar bem claro aqui, não é o cristianismo, ou a religião católica, ou as religiões protestantes, ou o espiritismo, né, que são religiões cristãs, que criticam as religiões de matriz africana, por exemplo, não, tá, gente? Eu estou dizendo aqui simplesmente que algumas pessoas, e não a religião, algumas pessoas, criticam e usam esses argumentos para impor a sua religião e talvez até através da força, sobre outras pessoas, outras culturas. Exemplos disso, é muito comum a gente ver matérias sobre pessoas que estão detonando terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, né? Aqui a gente tem uma reportagem que é de maio deste ano, dizendo que foram encontrados cartazes com proibição de práticas de Candomblé e Umbanda. Inclusive os moradores denunciaram que havia esses cartazes lá no Rio de Janeiro. Então são pessoas que não toleram religiões de matriz africana, por exemplo. Isso acontece também do catolicismo, de algumas pessoas católicas para algumas evangélicas e vice-versa, ou de pessoas contra o espiritismo, a favor dele. Isso é muito comum acontecer. E aí eu pergunto, diante desses três pontos, eu poderia ter falado vários outros, o que você pode fazer para mudar isso? Primeira coisa, para mudar o machismo, a gente tem que ter a ideia de que o feminismo está aí para isso, né? E o que é o feminismo? Em primeiro lugar, ter a noção de que as mulheres têm belezas diversas, né? A beleza não pode ser enquadrada naquele padrão da supermodelo, etc. Cada mulher tem a sua beleza, tem a sua, né, o seu corpo é belo, a sua lógica é bonita, o seu cabelo é bonito, independente do padrão estabelecido pela sociedade de um modo geral. Um outro recadinho, papais, todos nós temos que dividir as tarefas, não é verdade? Então o feminismo luta também pela divisão doméstica das tarefas. E sobretudo, essa imagem é de propósito, mamães, atenção, a gente tem que falar de maternidade real, gente. Tudo bem as mães se sentirem frustradas, às vezes as mães se sentem cansadas, sentem fatigadas, exaustas e não queriam estar no meio daquilo. Mães, isso é normal, tá? Isso é falar de feminismo, é saber que tudo bem você cansar, chutar o balde e querer um dia ser os filhos. Isso acontece, gente, isso é normal, a gente tem que falar disso. Outra coisa, a ideia de que é preciso garantir que não haja violência contra a mulher. E aí a violência pode ser uma violência verbal, às vezes as mulheres são muito mais xingadas, né? Quando uma pessoa vira e fala assim, que mulher é louca. Né? Outro dia eu vi uma fala interessante, um cara na internet falando assim, por que você não tem casos Todo mundo tem um caso de uma namorada louca, né? Mas por que as meninas não têm caso de namorados loucos? Ninguém fala assim, eu tive um namorado louco.
Porque quando o cara é louco, ele mata, né? É por isso que não tem caso de meninas que têm esse tipo de relação. Então a violência, ela existe e é preciso a gente tomar cuidado. E a ideia, sobretudo, de que o trabalho doméstico não é função da mulher, gente. O trabalho doméstico é função de quem vive na casa. Seja o homem, seja o filho, os filhos, as filhas, todo mundo. Né? A ideia do trabalho doméstico ele tem que ser dividido. Né? Isso é uma das lutas do feminismo. E não simplesmente julgado nas costas da mulher. Afinal de contas, hoje, a maioria das mulheres, assim como a maioria de todos os adultos da população economicamente ativa, trabalham. Então não vejo como justo todos trabalharem, inclusive as mulheres, e elas chegarem e ficarem por conta de todas as tarefas da casa, inclusive cuidar dos filhos. Sobre o racismo, a gente tem que falar de ações afirmativas. Né? Aqui a gente tem um símbolo do movimento negro que luta contra isso. Um exemplo de ação afirmativa é assumir os cachos, né, e valorizar o cabelo afro, a beleza negra. Outro exemplo é entender que, de fato, a população negra encontra na sua trajetória para o sucesso muito mais dificuldades que a população branca, sobretudo se a gente estiver falando de mulheres negras. Então, essa imagem aqui mostra e justifica, por exemplo, a luta do movimento negro pela política de cotas. Ah, não é privilégio, é uma reparação de um processo que acontece. Campanhas como Vidas Negras e Faveladas Importam estão dentro da luta contra o racismo também. Por que vidas negras? Olha, Leandro, todas as vidas importam. Pois é, cara, mas as vidas negras são as mais assassinadas, sobretudo sem motivo. Por isso a gente tem que afirmar a ideia de ações afirmativas. E parar de usar expressões racistas, né, gente? Pelo amor de Deus. Por exemplo, denegrir, né, que é falar mal, né? Mercado negro, por que não fala mercado ilegal? Magia negra, ovelha negra, lista negra, todas as palavras que têm conotação negativa, normalmente são associadas ao negro. A gente tem que mudar essa ideia, né? Inveja branca, como se tivesse inveja boa, né, gente? Não existe isso não, tá? Da cor do pecado, a associação do negro com o pecado. Mulata, olha essa palavra. Eu não tinha pensado nessa palavra até montar essa aula. Mulata, gente, vem de mula. Triste isso, né? A coisa tá preta, esclarecer, né? Por que não explicar? E falar, né, da cor da pele, por exemplo, lápis. Pega aí pra mim o lápis de colorir cor de pele. Uai, cada um não tem uma cor? Como assim cor de pele? Tá doido? E aí, sobre a intolerância, a gente tem a diversidade religiosa para poder combater. E temos exemplos, como esse caso aqui de uma igreja evangélica no Rio, que reconstruiu um terreiro de candomblé com doações. Pô, isso é bacana demais, né, gente? Ou olhar para esse cara e falar assim, nu, terrorista. Que isso, velho? O cara é mó terrorista. Não, gente. Esse cara é o príncipe da Arábia Saudita. Não é porque ele está usando barba e esse turbante, né, não sei como é que chama isso, que ele é terrorista, muito pelo contrário, a gente tem que mudar essa visão. Ou então olhar essa imagem e falar assim, nu, mó capetão, Leandro, que isso, olha lá? Não, velho, não é não. Isso aqui é uma representação de Exu, que é uma divindade do candomblé, que é o orixá da comunicação e da linguagem. A gente tem que desassociar essas coisas e enxergar a cultura de maneira diferente. Então é isso. Vamos revisar? Primeiro ponto. Falamos de cultura em oposição à natureza, tá? Lá de acordo com o Levi-Strauss. Tudo aquilo que o homem pousa a mão deixa de ser natureza e vira cultura. Segundo ponto, entendemos que há várias culturas convivendo entre si. Tá? Então são culturas diferentes e que convivem, tudo bem, né, gente? Terceiro ponto, algumas dessas culturas tentam se impor sobre as demais e mostrar que são melhores, que foi o caso dos movimentos de colonização europeu entre os séculos XV e XX, tá? Que é aqui, ó, esse jogo de forças entre a Europa e os demais países dominados. Quarto ponto, essa dominação produz, de fato, uma sociedade intolerante e preconceituosa, porque foi obrigada aquela cultura sobre as nossas sociedades. E como exemplos dessa intolerância, desse preconceito, nós falamos do machismo, do racismo e da intolerância religiosa. Então, aqui os exemplos. E por último, a gente ensinou como identificar alguns desses preconceitos e a combatê-los no seu dia a dia. Né? Porque não basta você saber que você tem preconceito, tem que combater. Né? Então, aí os exemplos. Ó. E é isso, né, gente? Todo mundo carrega preconceitos. Então, descubra onde está o seu preconceito e comece a ver quanta diversidade cultural linda existe à nossa volta. Tá beleza?
Muito obrigado, um grande abraço. Tchau.